Olá, boa noite a todos e todas. Eu confesso que nessa noite de estreia eu estou um pouquinho nervosa, com medo de fazer com que tudo funcione aqui do ponto de vista tecnológico. Mas estou vendo aqui que já temos algumas pessoas na sala, então agradeço aí a presença de todo mundo, estou muito feliz. Se alguém tiver, boa noite, Elaine, boa noite, Patricinha, boa noite, Marta, boa noite, Igor, Ellen. Muito feliz aqui com a presença de vocês. Agradeço muito de coração. Eu espero ser aquela famosa sementinha de luz na vida das pessoas e trazer aqui um pouquinho para vocês, porque para mim esse programa ele é muito especial. Na verdade, eu preciso agradecer ao Igor pela oportunidade. O programa Melhor Versão, que estreia hoje, na verdade, aqui no portal Estrela do Oriente, ele tem como propósito inspirar e transformar as pessoas através de experiências, conteúdo focado aí no autoconhecimento, no bem-estar, na qualidade de vida, no equilíbrio, e ajudando as pessoas a explorarem suas melhores versões de fato, né? Promovendo aí uma jornada de autoconsciência, evolução pessoal e vivendo aí com propósito, harmonia e plenitude. Gratidão a todos. Eu vou, na verdade, me apresentar rapidamente. Eu sou a Melissa, mãe de 3 crianças lindas. Trabalho aí no mercado corporativo há quase 25 anos. Sou empreendedora também e como coach, hoje aqui com vocês, focada no desenvolvimento humano, muito voltada para liderança, transição de carreira com propósito, trabalhando pessoas com qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, autoconhecimento, e aí trabalhando a alta performance, seja de um líder, de um liderado, ou daquela pessoa que quer ser mais produtiva no ambiente de trabalho. A minha missão é realmente apoiar os profissionais na construção de uma relação mais saudável com o trabalho, trazendo ambientes mais produtivos e fazendo com que as pessoas também tenham equilíbrio na vida pessoal. Como coach de pontos fortes que sou, eu vou atrás daquilo que a pessoa realmente produz de melhor, que ela faz de melhor todos os dias, para que através de programas exclusivos as pessoas elas potencializem seus talentos natos e que sejam cada dia mais melhores e produzam cada vez mais com excelência e conquistando aí um equilíbrio de vida. Além dessa minha trajetória aí no mundo corporativo, eu sou praticante de meditação transcendental, sou reikiana, amo estudos de neurociência, espiritualidade. Em paralelo, gosto de andar de mountain bike, eu gosto de correr de trail run, eu levo aí essa minha paixão por desafios para além do escritório, buscando aí expandir minhas fronteiras pessoais e profissionais. Sou formada em letras, né? Comecei lá atrás pensando em ser professora e hoje, como coach, eu me vejo como professora. Sou reikiana. Sou mestre em finanças corporativas, especialista em administração de empresas e especialista em arquitetura de dados, cibersegurança e engenharia de software. Minha formação ela é bastante multidisciplinar, mas eu acho que isso acaba complementando a minha atuação, unindo tecnologia, gestão e desenvolvimento humano. E eu acabei migrando para o desenvolvimento humano depois que nasceram minhas pequenininhas, né? Hoje com 9 anos, e com a maternidade eu percebi que nós somos, né? Toda mãe, ela é uma líder, a gente faz a gente consegue fazer muitos pratinhos girarem ao mesmo tempo, a gente às vezes acaba se renunciando à vida que temos, mas ao passar do tempo a gente vai reconquistando, a gente não deixa a nossa identidade, muito pelo contrário, acho que a gente vai se realinhando com o nosso propósito, e foi isso justamente o que aconteceu comigo. A maternidade me trouxe um pouquinho mais de questionamentos, o que eu estou fazendo nessa vida, eu tenho que acordar e trabalhar todos os dias? Não, a minha ideia era de produzir, fazer algo
para o bem da humanidade de alguma forma. Então, eu diria que a maternidade acabou me trazendo esses questionamentos, essas reflexões, e hoje estou aqui justamente para ser um ponto de luz na vida das pessoas. Então, bora lá, vamos começar. Vou adicionar aqui para vocês o material que eu preparei com muito carinho. E hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar de aceitação, né? Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, esse como um primeiro pilar para o caminho do fluxo da vida, né? Semana que vem vamos falar de amor próprio. E a ideia é de que, na verdade, hoje, né, discutir, praticar um pouquinho mais. Olá, Giane, boa noite. Na verdade, a gente ia trazer aqui que hoje nós estamos muito acostumados a acreditar que para alcançar os nossos objetivos, a gente precisa ali lutar e controlar cada detalhe, resistindo às dificuldades. E, na verdade, né, é tudo muito mais simples, porque a gente está aqui para viver com leveza e fluidez, que é exatamente o contrário de viver lutando, né, remando contra a maré, enfrentando as dificuldades da vida, achando que a gente está no caminho certo. A aceitação, na verdade, ela não é desistir, ela é reconhecer a realidade exatamente como ela é, sem resistência, sem luta. E aí, quando a gente aceita, a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente não pode mudar. E quando a gente faz isso, a gente cria espaço para novas oportunidades, para o aprendizado, para o crescimento. E aí que quando acontece o fluxo, né? Porque quando a gente para de gastar energia com batalhas que não nos levam a lugar nenhum, então surge, né, aquela questão que quando a gente se permite que a vida nos mostre um caminho mais leve, mais fácil, é aí que a gente vê que é possível que a gente deixe esse lado, esse medo de que tudo parece que está fácil demais, e aceita que melhores coisas elas acabam vindo com a simplicidade, né, e fluidez na vida. Então, aceitar é como que você soltasse uma corda em um cabo de guerra e de repente o peso se vai. Eu falo, às vezes a gente está lá carregando uma mochila pesada, 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 e fala, poxa, por que eu preciso carregar tudo isso? E, na verdade, eu não preciso. Né? Vamos soltar essa tensão, vamos dissolvê-la, e aí o caminho à frente ele fica mais claro, porque a vida ela não necessariamente precisa ser uma luta constante. Temos sim desafios, precisamos aprender nessa jornada de vida com eles, mas a vida ela pode fluir de uma forma muito mais natural quando a gente para de resistir e escolhe de fato aceitar. Então, hoje, eu convido vocês todos a refletir nesse primeiro momento. Essa não vai ser a primeira vez que eu vou convidar vocês a fazerem isso, mas reflitam o que de fato está pesado, né? E vamos confiar que quando você solta isso, você vai abrir portas para uma vida mais plena, equilibrada e cheia de oportunidades. Deixa eu passar aqui. Tô aprendendo, hein, gente? A aceitação, na verdade, ela é o primeiro passo para a nossa evolução aqui na vida. Ela é muitas vezes o passo mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais libertador da nossa jornada aqui de evolução. Quando a gente fala em crescimento pessoal, a gente tende a pensar em conquistas, em mudanças externas e transformações visíveis, né? Mas o verdadeiro início desse processo, ele começa dentro de nós, já com essa aceitação. Porque aceitar não significa se conformar ou desistir, mas pelo contrário. Aceitar, ele é um ato de coragem, é reconhecer a realidade como ela é, sem tentar forçar a ser algo diferente. É olhar para as nossas circunstâncias, para nós mesmos, com honestidade e compaixão, permitindo que as coisas, elas sejam o que são, sem que a gente julgue, certo? Então, quando a gente acaba aceitando, a gente deixa de resistir ao fluxo natural da vida. E esse é o primeiro passo para que qualquer mudança ela seja verdadeira, porque a resistente ela consome muito a nossa energia. E a gente acaba, às vezes, se prendendo no passado a coisas que já aconteceram ou aquele desejo de querer controlar o futuro. Porque a gente simplesmente tem medo de que as coisas acabem saindo das nossas mãos e não dê certo. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é aceitar aquilo que a gente vive no presente,
né? Olhar para o agora e nos enxergar ali com clareza, encontrando soluções de fato que muitas vezes estão dentro do nosso controle e não tentar controlar aquilo que realmente não faz parte, nós não temos autonomia. Então, é nesse ponto que a evolução começa, quando a gente aceita que aquilo que a gente não pode mudar e deixa de lado e acaba abrindo espaço para focar naquilo que realmente está nas nossas mãos em transformar. Então, a partir dessa base de aceitação, a gente acaba se movendo com leveza e fluidez, deixando para trás todo o peso da resistência. E aí eu pergunto, né? O que você precisa aceitar, então, para dar o primeiro passo rumo à sua evolução? Né? Geralmente, essa resposta ela está dentro da gente. E a gente não vai identificar essa resposta uma única vez na vida, muito pelo contrário. A cada novo desafio que surge, a gente é instigado a questionar onde eu realmente preciso, onde eu posso atuar, o que eu posso controlar, o que eu posso transformar. E é nisso que você tem que focar suas energias, e não simplesmente naquilo que não depende de você. E querer, às vezes, forçar situações, seja pessoais ou profissionais, que realmente não depende de você, certo? E aí, eu trago, na verdade, a questão de assim, quando a gente acaba abrindo, né, a porta que abre, né, a gente aceita a situação como que ela é, a gente acaba abrindo oportunidades no nosso caminho, é aí que a gente acaba crescendo e ganhando a nossa liberdade. Ou seja, porque a gente acaba deixando a luta de lado e deixamos as coisas realmente acontecerem da forma como devem ser, seguindo a força, o fluxo divino. Ao aceitar as circunstâncias, né, dos fatos e aquilo que a gente é hoje, muitas vezes a gente acaba não aceitando nem o que somos. E ao aceitar isso, a gente acaba abrindo espaço aí para transformação genuína. A liberdade que a gente às vezes busca, ela começa no simples ato, simplesmente de aceitar. E a aceitação nada mais é do que reconhecer aquilo que é, sem resistir ou tentar mudar o que está fora do nosso controle. A aceitação é uma ferramenta poderosa para a gente encontrar a paz interior e melhorar as nossas decisões, né? E por que eu digo isso? Porque quando a gente aceita o que não se pode controlar, a gente acaba trilhando um caminho mais leve, focado no que podemos transformar. E qual que é o ponto de partida, que eu sempre acabo trazendo isso muito para mim mesmo, né, como ser humano, é na verdade reconhecendo aquilo que eu estou resistindo. Então, reconhecer a resistência é o ponto de partida para qualquer processo de transformação e crescimento. A resistência ela aparece quando estamos diante de situações ou realidades que a gente não quer aceitar. Às vezes a gente está falando ali de um término de um relacionamento, às vezes a gente está falando da perda de um emprego, ou a gente está falando de aceitar um cargo que é abaixo daquilo que você esperava. Então, a aceitação ela vale para qualquer situação da nossa vida, seja pessoal ou profissional. E essa resistência ela aparece quando a gente de fato não quer que aquilo aconteça da forma como a gente tinha imaginado. A gente criou uma expectativa, a gente idealizou e achou que aquilo tinha que ser da forma como queríamos. E às vezes não, a maioria das vezes nada é da forma como a gente quer. A gente já vem aqui com um plano, né, traçado, e a gente precisa acreditar que existe uma força superior que sabe melhor que nós o caminho que a gente tem a seguir. Então, às vezes esse sentimento de não aceitação, ele acaba se manifestando de outras formas, gerando ansiedade, frustração, raiva, às vezes exaustão, que você está gastando energia demais com algo que você não tem ação. E às vezes a gente acaba resistindo porque a gente ainda acredita que se lutar o suficiente, se a gente for atrás daquilo que a gente quer, achando que aquilo que é o que é certo, tipo uma criança birrenta, né, Igor? A gente acha que vai conseguir mudar. E, na verdade, isso não depende de nós, né?
Eu falo que essa luta ela acaba consumindo muito a nossa energia e nos impede de enxergar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que importa. Então, o primeiro passo nessa jornada é justamente identificar onde a gente está resistindo. E aí, às vezes, aquele relacionamento que não está funcionando, ou a expectativa frustrada, ou até mesmo algo interno, nossa, a gente não se aceita como, né, de fato somos, isso acaba, né, gerando todo esse desgaste energético, e a partir do momento que você reconhece, poxa, a Melissa, ela é ali uma pessoa que acaba querendo controlar tudo, né? Acho que tudo tem que acontecer da forma como eu previ, e eu acabo sofrendo, eu acabo ficando ansiosa, eu acabo ficando deprimida, e a partir do momento que eu tenho a clareza de reconhecer que isso eu preciso mudar, aí que já é o primeiro passo. E eu me pergunto, por que eu estou resistindo? O que eu estou tentando controlar? Aquilo que eu não posso mudar. Então, esse primeiro passo, esse reconhecimento, ele é poderoso, porque ele acaba nos permitindo soltar a tensão, aquilo que nos prende e nos coloca ali no verdadeiro caminho para o fluxo da vida. Então, a parar de lutar contra aquilo que a gente não tem controle e não pode mudar, a gente começa a focar em como se adaptar, como crescer, como evoluir, e a partir da aceitação dessa realidade, né, a transformação ela começa com a coragem de olhar para frente e seguir adiante soltando. E aí, aqui agora eu volto e pergunto para vocês, né? Por que vocês estão resistindo? Que de fato vocês estão resistindo? Isso é algo que às vezes as pessoas acham que vivem ali que vivem com leveza e às vezes não, às vezes estão ali querendo controlar situações, pessoas, o parceiro que vive do seu lado, que você gostaria que fosse do jeito que você idealizou. E, de fato, isso a gente acaba vivendo todos os dias, constantemente. Então, eu pergunto, né, por que a gente faz isso? A gente, na verdade, acaba fazendo a gente acaba tendo essa resistência porque a gente acha que a gente é o gênio da lâmpada que vai, de repente, virar um milagre. Por exemplo, estou num relacionamento tóxico e eu acho que ele vai mudar algum dia, a pessoa, o meu parceiro vai mudar, porque eu coloquei na minha cabeça que ele é o amor da minha vida, ele é a pessoa perfeita, e que um milagre vai acontecer e do nada esse amor vai mudar, vai se tornar especial, mas sempre olhando ali para uma expectativa futura. Mas daí eu volto a afirmar, olhando hoje. Por que eu vou me dedicar, ou por que eu vou dedicar o meu tempo precioso para aquela pessoa, para aquele parceiro que eu não aceito quem é, que não faz com que eu me sinta amada e que, muito pelo contrário, de repente alguém que não me respeita, não me valoriza, não reconhece o meu valor. Então vamos olhar para o hoje e vamos perceber aquilo que de fato eu posso fazer, entendendo o que um relacionamento feliz, leve, ele não é dessa forma. E aí, na maioria das vezes, essa resistência ela vem muito do nosso ego. Né? Às vezes a gente quer manter uma imagem perante a sociedade, a gente quer ter a imagem da pessoa perfeita, que temos o emprego dos sonhos, que temos a família perfeita. As redes sociais mostram isso, a gente só vê pessoas felizes na rede social e ninguém, na verdade, sabe de fato o que você está vivendo. Só você sabe, mas por que eu preciso mostrar isso? Né? Isso faz muito parte de uma vida material e não de uma vida que é muito mais do que matéria, do que muito mais que é físico. E aí a gente acaba acreditando que para manter esse ego vivo, a gente tem que controlar tudo que acontece ao nosso redor. E quantas vezes, na verdade, você já se pegou insistindo nesse caminho tão difícil, acreditando que percorrê-lo é sinal de mérito, que você vai conquistar alguma coisa com isso, ou vai ser reconhecido. E eu volto a afirmar, a gente vive numa sociedade que acaba cultuando a questão do sofrimento, porque ela acaba sendo uma ideia difundida de que o valor, o mérito e o sucesso, eles estão diretamente ligados a esse esforço extremo, à luta, ao sacrifício. E nessa mentalidade, o sofrimento ele é visto ali como um pré-requisito para conquistas e caminhos mais fáceis ou fluidos. Então, são muitas vezes, né, desvalorizados ou considerados menos dignos. Então, essa visão acaba
nos levando até a resistir à aceitação, acreditando que somente através dessa dificuldade a gente pode alcançar algo verdadeiramente significativo, o que às vezes, muitas vezes, na verdade, acaba resultando em desgaste emocional e físico sem necessidade. E aí, eu volto a perguntar: quem é você? Né? Vamos se manifestar aí no chat. Você é daqueles que acredita que o que vem fácil não tem valor? Porque a maioria das pessoas fala assim: o que vem fácil vai fácil, então não valorizo. E na verdade não é assim, né? A gente acaba então entendendo que essa cultura da sociedade, que valoriza o sacrifício e o suor, e acaba deixando essa, na verdade, essa questão da aceitação não fluir, porque você acha que o sacrifício que é o que tem valor. E na vida, quando a gente tenta controlar cada detalhe, né, querendo que aconteça tudo da nossa forma, dentro das nossas expectativas, seja o relacionamento, seja a carreira, na verdade isso acaba gerando comportamentos, reações que geram frustração e desgaste, por exemplo, no relacionamento, quando você não aceita o seu parceiro como ele é, será que você realmente o ama? Porque a pessoa, se ela colocar uma máscara para fingir ou para te agradar, uma hora ela vai cair. E você, quando você não aceita a pessoa como ela já é um primeiro passo de resistência, porque você está idealizando um ser que não existe, você não está olhando com os olhos genuínos daquilo que o outro é e respeitando e valorizando a pessoa exatamente como ela é. Então, vamos fazer isso com o próximo da mesma forma que nós gostaríamos que fizessem com a gente, porque quando a gente tenta forçar qualquer relacionamento, né, a seguir um caminho específico, a gente acaba impedindo que ele se desenvolva de uma forma natural, bloqueando aí uma conexão genuína e o crescimento mútuo, né, das partes. Então, essa questão de aceitar o outro, ser humano, exatamente como ele é, sem querer mudá-lo, moldá-lo, principalmente nós pais com nossos filhos, aceitar o que realmente as crianças são, a gente precisa, na verdade, seguir acreditando que esse controle não depende da gente e que as coisas vão fluir com mais leveza, com harmonia e profundidade se seguir o fluxo natural da vida. E, né, a partir do momento que a gente começa a enxergar nos relacionamentos, né, que a gente, ou seja, que a gente não está idealizando, que a gente está criando expectativas, a gente bloqueia essa conexão, bloqueia o crescimento, que é o que eu disse. E aí a gente acaba que transformando esse relacionamento, em vez de algo genuíno, em algo mascarado. Então, o segredo da vida, de fato, pessoal, é soltar esse controle, é permitir que as coisas fluam com mais leveza, é trazer a harmonia, profundidade nos relacionamentos, que, na verdade, é isso que faz com que essa questão de aceitação, esse primeiro passo de resistência, ele seja vencido. E aí eu volto a perguntar: onde a gente está colocando as nossas energias? A gente está colocando as nossas energias naquilo que de fato importa no nosso dia a dia? Ou a gente está colocando as nossas energias para aquilo que a gente pode transformar? Né? E eu te pergunto, a transformação, eu te pergunto não, eu trago agora a questão da reflexão, porque a transformação é o segundo passo natural após a aceitação, porque quando a gente aceita a realidade, a gente então acaba colocando as nossas energias naquilo que realmente eu tenho ação. E quando eu olho para aquilo que para o campo que eu tenho ação, eu acabo vendo novas perspectivas, né? E isso faz com que eu aja de uma forma mais consciente, alinhada com as nossas verdadeiras necessidades e desejos. Então, a transformação ela acontece quando a gente acaba com clareza enxergando os caminhos que a gente tem para seguir e fazendo os ajustes, as adaptações, as evoluções, e aí a gente acaba evoluindo e a gente acaba crescendo. Né? E essa transformação, muitas das vezes, elas geram mudanças muito positivas nas nossas vidas,
e traz até mais propósito para aquilo que a gente faz. A gente começa a enxergar sentido nas coisas. A gente para de gastar a nossa energia remando contra a maré, segue o fluxo da vida e acaba enxergando beleza, acaba vendo diversão no fluxo natural de como tudo deve ser. E aí, aceitação, pessoal, para mim é a chave para o fluxo. Por quê? Quando a gente aceita o fluxo, imagina que você está lá no mar lindo, em vez de você ir contra a onda, você deixa a onda te levar. Você consegue entender e abrir espaços, você consegue ver que as coisas estão fluindo de forma leve, harmoniosa. Você não está mais vivendo de maneira tensa, você consegue se concentrar no hoje, no agora, agir de forma mais eficiente, né? Você acaba encontrando um estado de maior paz e equilíbrio. E aí eu vou convidar vocês para fazer esse exercício de aceitar as coisas, para encontrar essa paz. As pessoas vivem buscando, eu quero autoconhecimento para encontrar a minha paz, eu quero viver, eu quero ser uma pessoa feliz. Mas aí a gente acaba que não olhando para o nosso ser, porque a resposta está sempre dentro de um único ser, nós. Quando a gente olha para dentro, quando eu melhoro como ser humano, quando eu deixo de controlar, quando eu cuido do meu físico, do meu mental, do meu espiritual, tudo fica bem. Se eu estou brilhando, eu estou iluminando o caminho das pessoas, então vai ficar tudo ótimo. Então não tem por que achar que tudo que você faz no outro ou que você quer controlar no outro vai mudar alguma coisa. Então vamos começar a olhar para a gente. E aí, deixando de lutar contra tudo que é, a gente, né, enxergando tudo de forma leve, harmoniosa, aí a gente vê o fluxo. Aí o fluxo acontece quando a gente soltou e confiou. Confiou na força divina, confiou no processo e a gente acaba seguindo a correnteza da vida em vez de lutar contra ela. E aí, né, qual que é o fluxo hoje nas nossas vidas? O fluxo nada mais é que o estado de harmonia e equilíbrio em que as experiências elas acabam acontecendo de forma natural e sem resistência. Né? Quando a gente consegue alinhar as nossas capacidades, os nossos desejos, o nosso ritmo de existência, as coisas elas vão fluindo de um modo espontâneo e equilibrado. Esse conceito ligado à aceitação, ele também está ligado ao autoconhecimento, à confiança de que a vida ela tem um curso adequado. Isso possibilita, né, que a gente evite decisões que acabem gerando dificuldades, até frustrações excessivas nas nossas vidas. Então, quando a gente acaba sentindo que a gente está no fluxo da vida, essa sensação de paz, foco e conexão com o presente, ela realmente acontece. E aí, ela reflete aceitação e confiança ali no ritmo da vida, trazendo as nossas decisões de modo leve e consciente. Então, vamos, pessoal, aceitar aquilo que é simples, vamos viver leve, porque isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de coragem e sabedoria. E, né, imagine agora que você está nadando nesse rio contra a correnteza dele. E você com certeza vai gastar muita energia. E gostaria de trazer aqui uma história muito conhecida para vocês e inspiradora que ilustra a força da aceitação na transformação, que é a de Nelson Mandela. Eu acho que muitos de vocês já sabem que o Mandela ele passou 27 anos da vida dele preso na luta dele contra o apartheid. E o regime de segregação, né, que era o regime de segregação racial que dominava a África do Sul. E durante os primeiros anos dele de prisão, ele estava muito furioso, cheio de ressentimento e dor por ter sido injustamente condenado. Mas, com o passar do tempo, ele começou a aceitar a realidade da prisão, ele percebeu que resistir a essa situação com raiva apenas consumia sua energia e acabava obscurecendo a sua clareza mental. Esses sentimentos negativos acabam que interferindo no nosso mental, no nosso emocional, e a gente acaba não tomando decisões de forma clara e objetiva. Então, essa aceitação, ele não significa que ele simplesmente desistiu da luta contra a apartheid, muito pelo contrário, ele aceitou as circunstâncias e ele acabou transformando sua estratégia e perspectiva. Ele começou a ver a prisão como uma oportunidade de evoluir internamente, de crescer
e usou a sabedoria e a paciência. E quando ele aceitou a realidade dessa situação dele, ele conseguiu focar em transformar o sistema de dentro para fora, em vez de lutar contra aquilo que ele não podia controlar naquele momento. Então, essa mudança de perspectiva foi crucial para a transformação pessoal e para o futuro de toda a nação dele. Quando finalmente ele foi libertado, ele não saiu com ódio nem com desejo de vingança, muito pelo contrário, ele optou pela reconciliação e pelo diálogo com os opressores. E essa aceitação profunda da realidade, da necessidade de construir pontes em vez de muros, foi o que permitiu a transformação da África do Sul e até da própria vida dele. Então, para mim, isso é um exemplo muito legal e inspirador de aceitação, porque depois disso ele acabou se tornando o primeiro presidente negro da África do Sul, ganhando o prêmio Nobel ali da paz, provando que a aceitação das circunstâncias, quando ela é feita com sabedoria, ela pode levar a uma transformação extraordinária. E ele conseguiu mostrar para todo mundo que a verdadeira força ela está em aceitar o que não pode ser mudado e a partir daí encontrar uma forma de transformar a realidade. E aí, agora eu vou trazer para vocês algumas dicas de como a gente consegue praticar a aceitação diariamente, né? Temos 3 técnicas aqui, na verdade, a primeira delas é o mindfulness, que é uma prática de estar plenamente presente no momento, com atenção, consciente, sem julgamentos. Tentar observar os pensamentos, as sensações físicas à medida que vocês vão passando por desafios ali no dia a dia, aceitando eles como são, sem tentar modificá-los ou até evitá-los. Então, o objetivo do mindfulness é desenvolver uma consciência do agora, né? Permitindo que a gente lide melhor com o estresse e com as emoções, trazendo calma e clareza mental. E como a gente acaba praticando? Através da respiração consciente, da atenção plena nas atividades diárias, ou seja, quando você está lavando louça, foque em lavar louça. Você está caminhando, foque em caminhar. Quando você está trabalhando, foca no seu trabalho. Além disso, também fazer um check-in emocional, ou seja, ao longo do dia, comece a reparar como você se sente diante de determinadas situações. Então, comece a reconhecer as suas emoções e observar como que elas estão afetando o seu corpo e sua mente. Você vai para uma reunião, começa a sentir aquele frio na barriga, então, peraí, por que eu estou sentindo aquele frio na barriga? Vamos respirar, vamos colocar força no agora e seguir em frente sem tentar controlar a situação, mas controlando as suas emoções, controlando os seus sentimentos, controlando aquilo que está dentro do seu radar. Para quem tem a possibilidade de também buscar sempre a meditação, seja ela guiada, seja ela feita individualmente, e a gratidão, né? Eu acho que todos os dias a gente precisa pelo menos agradecer 3 coisas daquilo que a gente é grato. Essa prática, ela acaba fortalecendo a nossa atenção ao lado positivo da vida, trazendo mais presença e contentamento ao nosso dia a dia. Isso para o mindfulness. E agora, como segunda, a autocompaixão. Quantas vezes você para e pensa e se trata com gentileza, né? Você é gentil e compreensivo consigo mesmo? Principalmente nos momentos de desafio, dificuldade, fracasso ou até sofrimento. Como que você se trata, né, diante dessas situações? Você acaba se culpando, se penalizando? Pensa como que você trataria um amigo diante de um erro. É normal errar, né? E quando a gente acaba trabalhando essa questão da autocompaixão, a gente lida melhor com o estresse, a gente reduz a autocrítica, a gente cultiva uma atitude mais amorosa e cuidadosa com nós mesmos. Então, vamos ser gentis com as nossas próprias falhas, vamos nos acolher, vamos reconhecer e entender que errar faz parte e tem que ser paciente, porque a gente está aqui realmente para progredir ao longo da nossa jornada. E a gente tem que soltar um autoconsciente de liberar o controle das situações, sejam eles pensamentos, fatos, emoções, aquilo que pesa, aquilo que causa estresse, ou que não está dentro do nosso controle. Quando a gente permite soltar, a gente aceita, e é a escolha deliberada de liberar aquilo que não podemos mudar, abrindo espaço aí para a nossa paz, para a nossa leveza, para novos começos,
Soltar não é desistir, mas sim liberar o apego ao sofrimento e a necessidade de controlar o incontrolável. Agora eu queria, junto com vocês, né, praticar aqui rapidamente um exercício para a gente soltar. Então, vou pedir para que todo mundo feche os olhos e comece a imaginar uma situação ou que vem à sua mente uma situação que você vem resistindo há muito tempo e algo que você precisa aceitar para evoluir, algo que você reconhece que é uma resistência e que você precisa soltar. Então, o que, que realmente está pesado hoje? O que, que você está segurando? O que, que te traz estresse, dor, preocupação? Medo, uma expectativa frustrada, uma relação difícil, uma autocrítica, sabe? Vamos trazer essa situação para sua consciência. E trazendo isso para sua consciência, eu vou pedir para que vocês respirem profundamente por 3 vezes. E agora, tente acalmar a mente, focando no momento presente, mantendo a respiração focada. Reconheça esse peso sem julgamento. Aceite que ele existe. E aceitar essa carga já faz parte do primeiro passo para soltá-la. E o que nos impede, às vezes, de soltar é realmente resistir e admitir que isso está nos afetando. Agora imagine que você está colocando todo esse peso dentro de uma mochila que está nas suas costas e você segue caminhando com essa mochila nas costas. Só que você está enxergando uma luz lá na frente, que para chegar nessa luz você vai ter que soltar essa mochila. E agora você vai se despedir dessa mochila, vai deixar exatamente ela no meio do caminho e vai seguir em direção à luz. E seguindo em direção da luz, você percebe o quão leve você segue e que você não precisa daquilo que ficou lá atrás, que agora você está livre, solto, consegue até correr, está leve e feliz. Permita-se liberar, permita-se em voz baixa mental. Eu me dou permissão para deixar isso para trás e vou seguir adiante feliz. Isso que vai me permitir chegar à luz. E chegando na luz, você vai conseguir enxergar uma infinidade de oportunidades. Quando você chega na luz e percebe todas as portas, você agradece à força superior e divina e acaba que confiando que o que é melhor para você não está nas suas mãos, e sim nas mãos de alguém que realmente sabe o melhor caminho que você tem que seguir. Então, a prática, pessoal, de soltar é um exercício de liberdade, é um exercício que você se permite. E não significa que você está desistindo, que você está abandonando. Significa que você está apenas olhando para aquilo que importa e que aquilo que está nas suas mãos de fazer diferente. Soltar é o caminho mais direto para manter a paz interior e o equilíbrio. Espero que tenha sido bom para vocês esse exercício. Esse é um exercício que a gente pode fazer todos os dias, seja no início ou no final do dia, quando vocês se sentirem pesados, quando vocês sentirem que tem algo que está gerando estresse, ansiedade, depressão.
E é algo que a gente faz a vida toda, porque a gente está aqui para aprender todos os dias. A gente não tem apenas um desafio, não, a gente tem muita coisa para viver. E todos os dias aparecem novos desafios. E é importante a gente acabar que convivendo com as mudanças, com os desafios de forma mais leve, harmoniosa. Então, entender que a aceitação não é o evento único, e sim uma prática constante que nos guia nessa nossa jornada de evolução é um fato muito importante, porque ele não é um momento isolado, né? Como tomamos uma decisão de aceitar uma situação difícil e seguir adiante. A aceitação, ele é, sim, um processo contínuo, ele exige prática e repetição ao longo da vida. Cada novo desafio, mudança, seja transição, né? Ele requer uma nova forma de aceitação. Então, vamos cultivar isso e praticar em diferentes momentos da nossa vida, pois a cada nova fase, a aceitação nos ensina a soltar aquilo que não nos serve mais e abrir espaço para o novo. À medida que a gente avança, a gente acaba carregando, né, experiências, a gente elimina as crenças, padrões de comportamento e que em algum momento eles podem ter nos servido, mas que de repente eles, de uma hora para outra, acaba se tornando um fardo e a gente tem que mudar. Então, um padrão de comportamento que às vezes ele era eficaz lá na nossa juventude, hoje já não é mais. Então, soltar aquilo que não faz sentido e adaptar a sua vida, incluindo novos hábitos, novas amizades, novas pessoas, às vezes novos relacionamentos, novas crenças, ou até mesmo planos que a gente tinha para o futuro e que agora precisam ser reajustados. Então, aceitar que essas coisas não nos servem mais, a gente abre espaço para que o novo entre nas nossas vidas, as novas oportunidades, as novas formas de pensar, os novos relacionamentos e até uma nova versão de nós mesmos. A aceitação é como um músculo que a gente exercita e quanto mais a gente pratica, mais fácil fica soltar o que nos pesa e criar espaço para o novo. Cada fase da vida nos pede para aceitar algo diferente e fazendo isso a gente se alinha com o fluxo natural de crescimento e mudança. Então, pessoal, se você pudesse soltar, então, que aquilo que você tem segurado, o que está te impedindo nessa jornada de avançar, o que seria, né? Não precisa abrir aqui o coração para a gente, a não ser que você queira, mas pare de lutar contra a vida e comece a florescer naturalmente. Às vezes a gente está tão obcecado em querer controlar tudo que a gente esquece que o verdadeiro poder está ali na simplicidade de confiar no processo. Então, eu já disse isso num dos meus vídeos, né, na semana passada, assim como a semente, ela sabe que um dia vai se tornar uma árvore, nós também já carregamos tudo aquilo que a gente precisa para crescer. Então, na vida, nós muitas vezes nos esquecemos da simplicidade que rege o universo. E também falei sobre isso no passado, na semana passada, que quando a gente olha para a árvore, a gente fica fascinado, às vezes, pela grandiosidade dela. A gente, às vezes, olha uma figueira de centenário de muitos anos, mas a gente se esquece que ela surgiu ali de uma pequena semente. E ela não fez nada, ela simplesmente aceitou o fluxo natural da vida e se tornou linda e grandiosa. Como a laranjeira, que dá laranjas, sabendo que nasceu para isso. E o céu, que é azul e simplesmente assim é. A gente também tem a nossa, né, os nossos talentos, a gente também tem os nossos dons e a gente carrega em nós tudo aquilo que precisamos para florescer. Então, não é sobre controlar, nem forçar e nem tentar moldar tudo ao nosso redor. É sobre remover aquilo que é artificial, o que nos impede de seguir o nosso fluxo natural. Então, como a semente contém o potencial da árvore, nós também temos o nosso potencial. Então, vamos soltar esse controle e vamos confiar na natureza que rege a nossa vida, né? Todo o nosso processo, para que ele flua de maneira natural. E aí a nossa verdadeira transformação acontece, porque a gente acaba deixando de se fixar nos resultados e voltando, né, a gente acaba voltando para as nossas origens, as nossas sementes, aquelas intenções pelas quais a gente veio para essa jornada divina. Então, quando a gente faz isso, a gente vive em harmonia com a nossa essência,
permitindo que a vida floresça em seu tempo e no seu ritmo. E agora, né, eu vou, na verdade, pedir para que vocês soltem, entreguem Kofi, que é eu falo que é meu lema diário, e que vocês se lembrem que o que é natural, ele floresce por si só. Agora, né, vou deixar aqui aberto, quem se sentir à vontade de mandar perguntas e respostas aqui no chat, vou ficar muito feliz. Confesso que o meu frio na barriga ele estava enorme no começo, agora eu já dei uma acalmada, acho que deu tudo certo, acho que não deu nada errado, então espero que tenha feito sentido para vocês, eu tenho certeza que se eu conseguir plantar uma sementinha de luz no coração de ao menos uma pessoa, eu já estou cumprindo com a minha missão aqui do dia, que é trazer luz para as pessoas. E se sentir à vontade, deixa aqui no chat as perguntas e respostas, mas volto a dizer, aceitar o que não podemos. Igor, você é muito fofo. Obrigada, gratidão. Vi aqui um comentário da Giane aqui também sobre o professor Hélio Couto, que fala muito de soltar e a gente realmente resiste, eu concordo plenamente. Somos seres humanos, né? E somos vulneráveis, não somos perfeitos e estamos justamente aqui para aprender uns com os outros. Ninguém sabe aqui melhor, eu não sei mais do que ninguém, eu também erro, eu também tenho as minhas experiências, eu também estou aqui todos os dias aprendendo, não sou uma pessoa perfeita, estou largando o velho para tentar começar novamente, quem me conhece aí sabe o que está acontecendo, mas eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu confio muito no fluxo da vida, eu tenho certeza que somente coisas boas vão chegar e que a Melissa de 20 anos não é mais a mesma, 20 anos atrás não é mais a mesma Melissa de hoje. A Melissa de hoje, ela mudou, ela pensa diferente, ela tem um propósito diferente. Então, eu tenho certeza que novos desafios vão surgir, eu vou ter que praticar aceitação, porque daqui 20 anos coisas vão ser diferentes. Então, aceitar aquilo que a gente não muda é um ato revolucionário. Né? Praticar aceitação, a gente abre portas para o nosso crescimento e permite que a vida realmente flua com leveza e com significado, que eu acho que é o mais importante. A gente não está aqui por acaso. E é isso, né? O passo mais difícil é só o primeiro, depois flui naturalmente. Exatamente isso que eu tenho até aqui para vocês, porque eu deixei aqui que o primeiro passo, ó, é fazer que a vida seja mais leve, ó. O Igor, ele tá prevendo aí os meus slides. Então, dar o primeiro passo, ele reflete exatamente aceitar aquilo que a gente... Primeiro, reconhecer, né? Que o que é que a gente não está querendo, o que a gente não quer soltar. Então, quando a gente reconhece essa nossa resistência, já é o primeiro passo para poder aceitar. Então, escolha hoje aquilo que te pesa, né? Coloque ali na balança. E permita-se seguir um caminho mais leve e fluido, porque a nossa evolução pessoal, ela é constante. E como a borboleta, né? À medida que a gente vai caminhando pela vida, a gente olha, né, a borboleta como uma lagarta, uma crisálida, e depois uma linda transformação. Então, à medida que a gente vai caminhando, é muito fácil a gente cair na armadilha de acreditar que controlar tudo ao nosso redor é a chave para o sucesso e a felicidade. Mas a gente vai vivendo e a gente percebe que a verdadeira liberdade e crescimento, ela vem realmente no nosso ato de aceitar que não podemos mudar e abrindo espaço para o novo, para que isso floresça melhor. Nossa jornada, né, nos ensina a andar com leveza, a abraçar o presente, criando aí uma conexão mais profunda com quem realmente nós somos e com o fluxo da vida. A aceitação não é um ponto final, ela é o começo de uma nova forma de viver, uma forma que abre portas para novas possibilidades e que nos permite crescer cada dia aí, sei lá, superando desafios e nos guiando em direção para uma vida plena e equilibrada. Então, na verdade, eu faço esse convite para que todos deem esse primeiro passo, solte o que não te serve, confie na sabedoria da aceitação e permita-se caminhar com leveza. É isso, pessoal. Solte, entregue e confie. Namastê. Muito obrigada.
Eu vou deixar a Giane viver estilo de essencialismo, faz total sentido com essa live. Viver leve somente com o essencial no fluxo da aceitação da realidade como é. Exatamente. Que maravilha. Gratidão. Gratidão, Igor, por tanto ensinamento e com calma e serenidade que você transmite. Eu que agradeço. Vocês que estão me trazendo uma energia linda aqui, eu tenho certeza. Obrigada, Giane, pela... Estou bem nervosa ainda, preciso de um copo d'água. Mas estou muito feliz mesmo com vocês. Que esse seja o primeiro de muitos temas que fazem com que nós possamos ser a cada dia uma pessoa melhor, né? Que nossa melhor versão ela seja aprimorada aí dia após dia. E deixo aqui esse canal aberto para que vocês tragam temas. Semana que vem eu vou falar de amor próprio. É um tema que eu acho muito importante para todos nós, seres humanos, de como a gente pode amar o outro se a gente às vezes não se ama. Então, vou deixar aqui as portas abertas, se vocês quiserem ouvir algum tema especial, eu tenho certeza que eu vou adorar sempre discutir isso com vocês. Gratidão, né? Estou sentindo sim também, Igor, a energia da turma aqui, muito boa. Agradeço, paz e luz a todos vocês e uma ótima semana. Namastê.